Glória a Deus. Preparados para ouvir uma palavra nessa noite? Quem veio ouvir a palavra do Senhor? Glória a Deus. Tenho certeza que Deus tem uma palavra separada para o seu coração, para aquilo que você está vivendo, para aquilo que você tem orado, para aquilo que você tem clamado ao Senhor. Muitas das vezes nós entramos aqui com o nosso coração talvez tão angustiado, entramos aqui com o nosso coração às vezes pedindo tantas coisas, respostas, pedindo um descanso, pedindo uma paz. Talvez as mudanças que acontecem dentro do nosso ambiente social, dentro do nosso emocional, dos nossos relacionamentos, faz com que muitas questões elas fiquem sem resposta na nossa mente, e o nosso coração ele se aperta, fica apertado, e sentimos tantas coisas, é um misto de emoções. Mas todas as vezes que nós adentramos esse lugar, crendo que Ele é um lugar de novas histórias, crendo que aquele que fez todas as coisas, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir estar nesse lugar, meus queridos, não há nada que fique no nosso coração a não ser a alegria, Pai. É por isso que quando você chega aqui, Deus ele muda um ambiente, uma atmosfera, e Ele prepara o teu coração para receber essa palavra, esse destino, esse propósito sobre a sua vida. Se você entrou nesse lugar com seu coração angustiado, se você entrou nesse lugar com seu coração apertado, fique tranquilo, porque a palavra de Deus, ela afirma para nós que ninguém, ele entra na presença de Deus e sai da mesma forma. Não sou eu que estou te dizendo, mas a palavra de Deus, ela afirma que Deus não dispensa ninguém de mãos vazias. Talvez o que você receberá nessa noite, talvez não seja aquilo que você imaginou, mas certamente será aquilo que Deus identificou que era necessário para a sua vida nessa noite. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 8, versículo 22. Hoje eu quero falar com a igreja sobre discernir estações. Eu estava nessa conferência do Shine olhando, né, pastora Tati, pastor Rogério, não somente na conferência, mas todo esse mês que a gente passou, e eu estava muito alegre com o Senhor por tudo que nós como igreja nós temos vivido, tudo que nós temos experimentado em Cristo Jesus. E quando eu falo nós, porque muitas das vezes passa pelo testemunho de cada um de vocês. Quantas das vezes vocês nos chamam pelo corredor ou no final do culto para narrar tudo aquilo que Deus tem derramado na vida de vocês. Vocês chegam aqui talvez com situações tão difíceis que nem mesmo vocês imaginavam passar por isso, ultrapassar toda essa situação. Mas ontem eu estava aqui vendo, queridos, que talvez o que estamos vivendo até seja comum em tantas regiões centrais, em tantas capitais, num contexto espiritual. Mas o que nós estamos vivendo em Lagoinha, Rio Grande, pode até ser comum em outro lugar, mas não é normal. Não é normal porque nesse final de semana nós estivemos aqui e eu tive o desejo de contar minuciosamente, e passaram por esse final de semana 500 mulheres, e na minha cabeça no meu primeiro momento eu fiquei imaginando, porque 500 mulheres é mais do que o que nós temos hoje aqui. E você já parou para imaginar que o que é uma igreja reunir 500 mulheres que desejaram adorar a Deus, que desejaram receber de Deus, que colocaram no seu coração viver uma nova história?
Talvez o que nós estivéssemos aqui com 500 mulheres é uma realidade anormal para muitas igrejas como membresia. Talvez algumas igrejas elas nunca chegarão a ter mais de 100 membros, 200 membros. E Deus nos deu uma oportunidade de ver 500 mulheres cheias do Espírito Santo aqui, orando pela sua casa, orando pelos seus filhos, declarando as bênçãos de Deus sobre as suas gerações. Mulheres aqui desejando gerar não somente um filho natural, mas gerar uma casa espiritualmente falando. Mulheres que talvez não tenham a realidade dos seus maridos, dos seus filhos dentro aqui desse ambiente, mas que não perderam a sua fé e avançaram e desejaram romper e serem nomeadas pelo céu. Eu não sei se isso é normal para você, mas os meus olhos ali se encheram de lágrimas, porque muitos lugares, muitas igrejas desejam que mulheres rompam com tantas coisas para viverem o sobrenatural. E nesse final de semana eu vi 500 mulheres aqui declarando que Rio Grande é de Jesus, que a casa delas é de Jesus. Ei, queridos, e Deus colocou essa palavra no meu coração, porque se a gente não consegue discernir a estação que estamos vivendo, pode ser que ela passe e nós não desfrutaremos disso. Gênesis capítulo 8, versículo 22. A Bíblia vai dizer que enquanto durar a terra, jamais cessarão o plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Essa palavra foi uma palavra de Deus para a vida de Noé. Assim que Noé passou pelo dilúvio, talvez o maior desafio da vida de Noé, talvez a pior situação ou circunstância que Noé poderia passar na sua vida. Mas ao final de toda aquela tormenta, ao final de toda aquela tempestade, quando Noé chega em terra firme, quando Noé ele sai daquela arca, Noé ouve a palavra de Deus e Deus diz que naquele momento estava estabelecendo uma aliança com o Senhor. E o arco que estaria nos céus seria um arco da aliança de Deus entre os homens. E todas as vezes que chovesse, aquele arco rasgaria o céu para que toda a humanidade se lembrasse da aliança que Deus fez com Noé. Só que Deus ele fala mais para Noé. E ele dá um grande ensinamento que estava em Gênesis 8 e 22 ali, onde diz que enquanto durar a terra, haverá plantio e colheita, haverá inverno e verão, haverá dia e noite. O que Deus está querendo falar para Noé é exatamente sobre ciclos e estações. É que Noé possa entender que mesmo com uma aliança, mesmo ali quando Deus estabelece um sinal, Ele diz: olha, apesar de eu não destruir mais por meio da chuva, apesar de eu não mais intentar contra o homem em meio à maldade dele, eu quero te dizer que vocês viverão diversos ciclos e momentos na sua vida. Haverá momentos de inverno, haverá momentos de verão, haverá momentos que serão dia, mas também haverá momentos que serão noite. Haverá um tempo onde você verá a necessidade do plantio, mas também chegará o tempo em que você colherá tudo aquilo que você plantou. Queridos, precisamos entender que Deus, Ele muda o tempo dentro de nós.
E quando chegamos nesse domingo à noite, aqui há uma multidão de histórias, há uma multidão de estações. Tem pessoas que estão e se encontram nesse exato momento no inverno da vida, uma situação aonde eles não conseguem florescer, não conseguem frutificar. Outros estão vivendo a primavera de Deus, estão floridos, estão felizes e alegres com aquilo que Deus tem derramado. Outros estão ali no meio da noite. Alguns estão plantando nesse exato momento, outros tantos estão colhendo. Mas o que eu quero te dizer é que você precisa entender que a vida é feita de ciclos e estações. E nós precisamos entender todo esse movimento de Deus para a nossa vida, para que o nosso coração não fique ansioso ou aflito. Precisamos entender que o inverno ele não dura para sempre, assim como o verão também não durará para sempre. Há momentos e momentos, e precisamos estar preparados para todos eles na nossa vida. Precisamos entender que não podemos ser pessoas que se encontram presas no ciclo. Precisamos compreender que ciclos não foram feitos para serem estacionados, mas são processos para aprendizado em nossa vida. Porque todos os ciclos a qual passamos, aprendemos com ele. Talvez você esteja numa posição de emprego hoje, mas amanhã você pode estar em outro lugar. E o que você carrega do seu emprego anterior é a experiência daquela estação, daquele ciclo. Então quando você alcança aquele novo lugar, aquele novo ambiente, aquela nova geografia, aquela nova demanda e desafio, você não chega nesse lugar cru, você não chega nesse lugar tendo que aprender tudo de novo. Há uma bagagem que você carrega, uma experiência que foi forjada, e você decidirá se essa experiência produzirá para você um momento de fruto, ou te retornará para um momento a qual era um deserto na sua vida. Compreender que a vida é feita de momentos, estações e ciclos, faz com que nós possamos extrair o melhor do que Deus está nos ensinando com cada momento. E a grande pergunta que fica na nossa mente é: por que tantas pessoas, quando olhamos, parecem que vivem a mesma vida tanto tempo? Você já parou para perguntar? Você já viu alguém, já conhece alguém assim? Passa ano, entra ano, passa tempo, você tem tanta novidade, você tem tanta coisa para contar, e aquela pessoa está presa à mesma história, aquela pessoa está presa às mesmas reclamações, aquela pessoa está vivendo aquele mesmo ciclo, e às vezes a tua vontade é de chacoalhar essa pessoa e dizer: ei, acorda para a vida, ei, acorda, vai viver algo novo, sai, rompe com isso. Quantas pessoas você conhece assim? Talvez essa pessoa seja você, que fica lamentando, murmurando, dizendo, mas passa ano, entra ano, são as mesmas reclamações, são as mesmas demandas, são os mesmos desafios, e na sua mente paira vários questionamentos, dizendo: até quando que eu vou viver isso? Até que dia minha vida não vai mudar? Fulano está vivendo, fulano construiu família, ciclano está no emprego novo.
o outro está vivendo tantas coisas. Eu abro o meu Instagram e fulano está postando que está vivendo novas histórias na Lagoinha, Rio Grande. Eu me vejo aqui, talvez numa cama, no mesmo emprego, no mesmo lugar, vivendo a dependência das mesmas coisas, com a esposa, o marido falando as mesmas reclamações, e queremos viver 30, 40 anos e dizendo que é tudo isso que eu tenho para mim. Não. O nosso grande problema é que nós não conseguimos discernir as estações. E quem não compreende as estações de Deus para as nossas vidas, vive um ciclo de 40 anos para aquilo que seria apenas 40 dias. Ficamos rodeando a missão, ficamos rodeando em tempo, e não conseguimos sair do lugar. Se hoje você entrou aqui e tudo que eu te falei te trouxe à mente, e ao seu coração está dizendo: meu Deus, eu preciso mudar de ciclo, eu preciso compreender a minha estação, eu não consigo mais olhar para o irmão do lado e da esquerda e dizer: só eu que não vivo uma nova história. Eu quero te convidar a compreender essa palavra e sair daqui rompendo em Deus e vivendo o melhor de Deus para a sua vida. Amém? A primeira coisa que eu queria trazer para a sua vida hoje é que Deus, Ele trabalha com tempos e também com interiores. Esse é o primeiro tópico que eu gostaria de trazer para a sua vida. Porque numa era do imediatismo, muitos não suportam mais o tempo da espera. Deus está ensinando a Noé exatamente isso. Noé, a vida é feita de ciclos, e você precisa extrair o melhor de cada ciclo, para que você consiga viver uma vida tranquila. Porque o imediatismo, a ansiedade, faz com que nós não entendemos os tempos, e nem o Deus a qual servimos. Porque tem gente que está trabalhando a colheita, quando Deus está dizendo: é o tempo da semeadura. Tem gente que está executando funções do dia, quando Deus está dizendo: agora é noite. Tem gente que quer desabrochar no verão, mas Deus está dizendo: aguarde a primavera. Entender os tempos de Deus para a nossa vida faz com que nós não estraguemos as bênçãos de Deus para nós. Sabe por que muita gente estraga a bênção de Deus? Porque quer antecipar a terra da promessa, quer fugir do processo, quer pegar os atalhos, e não consegue discernir a cada tempo que está sendo colocado na sua vida. Tente entender que Deus é um Deus que Ele executa em nosso interior cada tempo da nossa vida. Nas mãos de Deus está um grande bisturi, e Ele está cortando tantas coisas no meio da nossa história, que ao primeiro momento nós achamos que a forma de Deus agir é ofensiva para nós. Mas entenda que no meio da medicina, o bisturi, ele corta para curar. Às vezes os cortes de Deus são as cicatrizes de uma cura, de algo que era maligno para a nossa vida. Mas o Senhor dos Senhores, que sabe todas as coisas, Ele entendeu que a melhor forma de te manter de pé era cortando, para que houvesse cura.
era exercendo um corte, para que você não chorasse lá na frente. Há podas que curam, queridos. Há invernos que silenciam vozes tóxicas. Há períodos sem colheita que protegem o coração da soberba. O que cabe a nós é entender e discernir qual é o nosso momento. O que nós estamos vivendo. E discernindo isso, nós passamos por um outro momento, para uma nova estação, porque não existe colheitas sem inverno, não existe crescimento sem poda. Lembra do versículo? O choro pode durar toda uma noite. Não há como chegar à alegria da manhã se não houvesse as angústias da noite. Deus permite as noites de choro, para que quando raiasse amanhã, Ele pudesse dizer: a última palavra vem de Deus. Porque se durante a noite você exercesse, se durante a noite houvesse atalhos, você nunca glorificaria o Senhor. Mas enquanto a noite te aperta, enquanto a noite te aprisiona, há um Deus que se levanta do trono ao teu favor, dizendo: ei, o teu choro pode durar uma noite, mas Lagoinha, Rio Grande, a alegria já chegou. Jesus Cristo, a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Entenda, não há maturidade sem espera, não há crescimento sem processo. Olhe para essa estação da sua vida e comece a entender o que Deus está moldando em você, o que Deus está gerando em você, o que Deus está criando como oportunidade para que você rompa e avance. Segundo tópico: quando não discernimos a estação, nos tornamos cativo do ciclo. Quem não entende o que está vivendo, se torna refém do ambiente a qual está. Números capítulo 14, versículo 22 e 23. Todos os que viram a minha glória e ainda assim me puseram à prova, não verão a terra que prometi. Números 13, 14, a Bíblia narra a história dos espias. E sabemos bem que Moisés, ele demanda ao povo para que avance a terra prometida, Canaã. E o povo agora está tão próximo, passou tanto tempo no deserto, viveu tantas coisas nesse processo, mas agora é chegado o momento de verdadeiramente desfrutar da primavera de Deus, de desfrutar do melhor que a terra poderia produzir. Ei, o tempo de escravidão estava com os dias contados para Israel. O tempo do Egito, agora eles poderiam louvar, porque estava chegando ao fim. Ei, a escassez do deserto estava indo embora, porque o movimento de Deus estava o conduzindo para aquela terra que manava leite e mel. Mas entenda uma coisa: se você não entende o período a qual está vivendo, não adianta você ter uma promessa, não adianta você visualizar a terra, não adianta você experimentar do fruto da terra, se você não entende a estação a qual está. Você sempre estará murmurando daquilo que está vivendo e se tornará cativo do ciclo do deserto para sempre. Quantas pessoas nós conhecemos
cheio de promessas, com uma perspectiva maravilhosa para se viver, mas nunca está bom para elas, nunca é legal o que está vivendo, nunca tem contentamento, nunca consegue desfrutar do momento a qual está vivendo. E que coisa chata você conviver com esse tipo de pessoa, porque tudo está sempre uma dificuldade. Viveu um deserto por tanto tempo, viveu desafios por tanto tempo, passou por águas amargas, passou por desafios no deserto, só que agora recebe a notícia de uma terra boa, produtiva, uma terra agradável, mas não consegue estar no local de discernimento de dizer: chegou o meu momento, chegou a minha hora. Não, começa a colocar empecilhos em tudo. Gente que não consegue desfrutar do novo de Deus, porque está apegado à mentalidade do Egito. Gente que não consegue romper, nem avançar para tocar na terra, porque as perturbações da escravidão do passado o aprisionaram no deserto e na escassez. Queridos, Josué e Caleb, eles voltam com um fruto nos ombros, de tão pesado que era aquele fruto, para dizer que a terra era uma terra verdadeiramente que manava leite e mel. Mas ainda assim, no meio deles havia pessoas que não conseguiram enxergar as coisas boas da terra, e começaram a dizer: mas a terra tem gigante, a terra tem problema. Quantas das vezes Deus está abrindo portas para as nossas vidas, mas nós não conseguimos acessar, porque começamos a colocar desculpas e empecilhos, dizendo: é difícil fazer aquilo, é difícil trabalhar daquela forma, é difícil aturar fulano, ciclano, eu não consigo conviver. Ei, Deus quer expandir a tua visão, Deus quer trabalhar na sua vida, mas a tua mentalidade está aprisionada com aquilo que o Egito oferecia. E quem tem mente de Egito nunca desfrutará da promessa de Canaã, porque você pode até chegar à porta e visualizar, mas nunca tocará a terra, porque quem não discerne estação se torna cativo do ciclo que vive. O problema nunca foi a terra de Canaã, mas o problema era como o povo estava olhando a terra. E na nossa vida nós sempre temos duas opções: ou nós olhamos e retiramos das lições e dos momentos da vida aquilo que nós podemos melhorar, aquilo que nós podemos contemplar, ou cruzamos o nosso braço e dizemos: vou permanecer aqui, vivendo a mesma vida, a mesma estação, o mesmo ciclo. Porque a terra de Canaã não é uma terra de conforto, é uma terra de desafio. Porque Deus não dá nada a ninguém sem desafios. Porque se Deus desse fácil alguma coisa para alguém, o nosso coração egocêntrico diria: eu consegui, eu gerei, eu peguei. Mas a partir do momento que Deus coloca desafios na nossa vida, a partir do momento que passamos por tantas coisas nessa vida, nós valorizamos aquilo que chega para nós. Nós damos o devido valor, porque suamos, enfrentamos, gigantes tiveram que ser derrubados, pessoas tiveram que sair daquele lugar que era uma promessa nossa. Desafios e guerras tiveram que ser vencidas. E aí sim nós damos valor. E aí sim nós desfrutamos disso.
A falta de um discernimento espiritual nos condena a viver a mesma vida há tanto tempo. Não se permita ser mais um murmurador do deserto, mas sejam aqueles que desfrutarão da terra que mana leite e mel. Sejam daqueles que contarão as novas histórias e dizendo: ei, eu cheguei, eu pisei. O deserto não foi capaz de abalar as promessas de Deus na minha vida. Ei, as águas amargas não me desanimaram no meio do caminho. A nuvem me guiou, a coluna de fogo me trouxe a esse lugar. Rompemos e cheguemos e pisemos e seremos conduzidos à vitória de Deus. Isso foi o que Josué e Caleb disse. Eles olharam e disseram: há homens que precisamos tomar a terra. Algum outro diz: eu me sinto um gafanhoto diante deles. A tua perspectiva norteará o teu destino. Você decide permanecer no deserto ou vencer os desafios e assumir o controle da terra prometida. Viver sob o peso de traumas, comparações, nos auto-sabotando. Quantas pessoas conhecemos que parece que a fé parou no tempo? Quantas pessoas que nós conhecemos que entraram aqui nesse lugar e não tem mais uma perspectiva de viver uma nova história? Pessoas que passaram e viveram tantas coisas, mas ainda assim acham que não são dignos de viver uma nova história, de acessarem as promessas de Deus, de desfrutarem dos cachos de uvas da primavera que Deus está derramando sobre este lugar. Ei, Lagoinha, Rio Grande, eu quero declarar sobre a sua vida: nós viveremos uma nova história, nós entraremos em Canaã. Ei, alguns podem ficar no meio do caminho, mas eu e você, nós entraremos e diremos: até aqui nos ajudou o Senhor. Ei, não viva estações e ciclos que te aprisionam. Pare de se sabotar. Às vezes Deus não muda a estação por fora, mas a alma continua em clima de deserto por dentro. Quantas das vezes pessoas estão vivendo o melhor da vida delas, mas internamente estão presas e não conseguem contemplar e nem se contentar com aquilo que estão vivendo. Pessoas que você olha e diz: meu Deus, o que fulano está vivendo é extraordinário, mas você para conversar com essa pessoa e ela diz: a minha vida é difícil, a minha vida é isso, a minha vida é aquilo, a minha vida é X, a minha vida é Y. E tantas outras pessoas queriam viver 1% daquilo que eles estão vivendo, mas a mentalidade dela não permite que ela acesse esse descanso em Deus, e que ele note as maravilhas que está vivendo. Queridos, Deus não muda, Ele se move. Para uma nova história, nós precisamos de uma nova postura. A tua postura falará até onde você irá. A tua postura dirá as alianças que você conseguirá, as pessoas com a qual você conviverá, os ambientes que você acessará. Deus, Ele não mudou com você, mas Deus, Ele está se movendo. E se nós não entendemos os movimentos de Deus, nós ficamos para trás, nós ficamos à beira do caminho, nós ficamos sem entender aquilo que Ele está vivendo.
Muitas pessoas chegam nesse lugar e não entendem o que está acontecendo. Ei, eu posso te dizer, Deus está se movendo, e há uma igreja que está se movimentando juntamente com Ele. É por isso que estão saindo daqui pessoas dizendo: eu tenho uma nova história, eu acessei portas que não acessaria, eu consegui restaurar coisas que não estavam restauradas, eu obtive sonhos que estavam engavetados, porque entendemos como igreja que Deus está nos movimentando. Não é normal o que você está vivendo, não é natural o que você está vivendo. E para você que ainda está preso nesse ciclo, ainda você que ainda está aprisionado emocionalmente, espiritualmente, a um relacionamento, a uma situação, a uma circunstância, ei, deixa eu te dizer, comece a visualizar a promessa de Deus. Comece a mudar a sua mente para que você possa acessar tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Você está apegado ao passado, o passado acabou, queridos. Você não pode mudar o que você fez, você não pode alterar os erros que cometeu, mas deixa eu te dizer uma coisa: ficar parado não é a solução. Deus tem um movimento espiritual para você, para que os erros te ensinem que você pode viver uma nova estação, um novo ciclo, com mais maturidade, com mais experiência. Ei, o bisturi de Deus, Ele não te matou, mas Ele te curou para uma nova estação. Terceiro ponto que eu gostaria de trazer: frutifique em qualquer estação. Quem aprende a dar frutos, independente da estação, irmãos, não há nada que possa parar. Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8. Jeremias está declarando em nome do Senhor: bendito é o homem que confia no Senhor, e coloca nele a sua força. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros. No tempo da seca ele não teme, porque as suas folhas permanecem verdes. Não se perturba e nem deixa de dar fruto. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos. A fala de Jeremias aqui, ele fala do homem que confia no homem e do homem que confia em Deus. Só que o que desperta a maior atenção da nossa vida nesse texto é que Jeremias não está dizendo que aquele que confia no Senhor não passará seca, não passará momentos difíceis. Mas o que Jeremias está dizendo é que há dois tipos de pessoas: aqueles que confiam e aqueles que não confiam. Porque aqueles que confiam, embora passem pelo momento da seca, eles não se perturbam. Porque o problema não é a estação a qual nós estamos vivendo, mas aonde nós estamos plantados. Tem muita gente se perturbando na estação que vive,
Porque não está plantado no lugar certo. Porque aqueles que estão plantados junto ao ribeiro, ei, pode vir a seca, pode vir o inverno, pode vir o dia mau, a palavra diz que ele não se perturba, a palavra diz que ele permanece frutificando, a palavra diz que ele não cessa de absorver do rio de que jorra a água da vida. Então o dia mau chega para todos nós. Qual é a diferença? Que eu estou plantado no lugar certo. E quem está plantado no lugar certo não olha para o ambiente, não olha para a circunstância, porque ele sabe que aquele que o chamou é fiel para fazer todas as coisas. Queridos, aqueles que creem no Senhor frutificam nele, independente do que aconteça. É por isso que o mundo olha para você e diz: eu estou na seca, mas ele está com cliente. Eu estou na seca, mas a empresa dele está fluindo. Eu estou na seca, mas ele é o melhor trabalhador da empresa. Eu estou na seca, mas ele está viajando de um lado para o outro. Eu estou na seca, mas ele mesmo em meio à dificuldade está dizendo: Senhor, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E vão te perguntar: qual o seu segredo? O segredo é a fonte invisível. É a água que muitos não querem beber. É estar no centro, posicionado, no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Não é o cenário que te define, mas a tua raiz. Porque raízes plantadas em locais corretos, raízes plantadas em locais corretos, não te perturbam no dia mau, porque você sabe da onde vem a vida que te nutre, a força que te cerca, o sobrenatural que se achega a você. E muitos olham e não entendem o que você está vivendo, mas eu sei o que você está vivendo. Frutifique em qualquer estação. Eu quero declarar na vida de muitos aqui, porque muitos aqui entraram por essas portas se comparando. Muitos entraram nessa porta com angústias no coração de como será o dia de amanhã. Muitos aqui entraram por essa porta se questionando: Senhor, porque eu não estou vendo acontecer? Porque parece que eu não estou experimentando o que o meu irmão está experimentando, o que os meus amigos estão vivendo? Porque comigo ainda não aconteceu? Porque ainda comigo não chegou a minha hora? Porque comigo os desafios são tão grandes assim? Mas a grande resposta de Deus é: você está entendendo a estação a qual você está passando? Porque quem antecipa a estação apodrece o fruto, mas quem espera o tempo certo
desfruta do melhor da terra. Talvez no momento ao qual você viva, Deus está dizendo: aguarde, espere, não queira avançar, não é o tempo. Talvez a palavra de Deus aguarda mais um pouco, sustenta mais um pouco, ora mais um pouco, confia mais um pouco, aprende com isso que você está vivendo. Porque estabilidade não é ausência de seca. Estabilidade é presença de profundidade. E a profundidade não é notada da noite para o dia. A profundidade só é notada no dia mau. Porque somente a profundidade te faz permanecer de pé. A seca, ela não te mata, mas ela define quem você é em Deus. O deserto, ele não te mata, mas ele identifica para onde você está indo. Eu queria te convidar a ficar de pé nessa noite. Queria convidar o Ministério de Louvor. A palavra que eu gostaria que ficasse gravada no seu coração é Eclesiastes 3:1. Há um tempo para todas as coisas. Entender o momento a qual você está passando hoje tornará mais fácil a tua caminhada até o seu propósito, a chegada até a sua nova história. Acabou o tempo de você ficar em cima do muro. Acabou o tempo de você se acomodar e se assentar em quem você era no passado. Acabou o tempo de desculpas, porque para o lugar aonde nós estamos indo, aonde Deus está nos movimentando, requer uma nova postura. Porque jamais entra na terra prometida aqueles que têm postura de escravidão do Egito. Somente entram na terra de Canaã aqueles que entenderam que o Egito passou, o Egito ficou para trás, o tempo de choro ficou para trás, o tempo de prisão ficou para trás. A terra de Canaã é uma terra nova, é uma terra que terá novos desafios, terá novas lutas, novos embates, mas é uma terra dada por herança. E aquilo que Deus dá por herança, homem nenhum toma, é teu. Mas somente será possível acessar por meio da fé. Está difícil, tá, mas aguarda no Senhor. Está complicado, tá, mas acredita que o Senhor vai te dar por herança. Está doendo, está, mas crê que aquele que te chamou, é Ele que pode derramar bálsamo sobre as tuas feridas, pode te trazer novidade de vida, e pode reescrever a sua história. Deus olha para você e diz, queridos, o passado ficou para trás, tudo se fez novo. Entenda a sua estação. Não é sobre velocidade, mas é sobre constância. Alguns caminharão mais rápido, outros correrão, outros voarão. Mas se você manter um passo de cada vez, a cada dia,
nós chegaremos juntos no mesmo lugar, na mesma promessa, no mesmo tempo. Lagoinha Rio Grande, o que Deus quer derramar sobre as nossas vidas é sobrenatural, é extraordinário. O que Deus tem preparado para a sua família, para a sua casa, o que Deus tem preparado para o seu ventre, o que Deus tem preparado na sua mente, novas ideias, novos projetos, novos sonhos, o que Deus tem preparado para o seu lar, um novo momento, uma nova estação, o que Deus tem preparado para o seu coração, para as suas emoções, o que Deus tem preparado sobre os seus relacionamentos, sobre aquilo que você define como importância, é extraordinário, é sobrenatural, mas precisamos entender em qual estações nós estamos, para que Deus possa produzir o fruto certo, independente da seca que virá. Independente da seca que virá. Eu quero que você feche os seus olhos nessa noite. Eu quero que você coloque a sua mão no seu coração nessa noite. Porque quando o coração está plantado em Deus, até o tempo seco se torna fértil. Quando você está no centro da vontade de Deus, queridos, aquilo que Ele liberou sobre a sua vida vai acontecer, queira o inferno ou não, queira os seus parentes ou não, queiram as pessoas lá fora ou não, aquilo que Deus liberou dos céus a respeito da sua vida, isso sim te define. A tua geografia não define o teu futuro, o teu ambiente não define o seu futuro, a sua família disfuncional não define o seu futuro, mas hoje Lagoinha Rio Grande, há um futuro sendo liberado sobre as nossas vidas aqui nesse lugar. Há uma nova história sendo liberada sobre as nossas vidas aqui nesse lugar. Há um novo ciclo acontecendo, uma nova estação acontecendo. Deus não mudou, mas Deus essa noite te diz: eu estou me movendo, venha comigo, venha comigo. Novas posturas, novas posturas, novas posturas para desfrutar da terra. Dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio.